Olá, benditos! Hoje nós vamos conversar sobre um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, Atos, capítulo 7. É aqui que encontramos a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. E, mais do que uma história sobre morte, temos aqui uma lição sobre coragem e fidelidade e sobre o perigo de fechar o coração para a voz de Deus. Vem comigo! Para entender este capítulo, precisamos lembrar quem foi Estevão. Ele não era um dos 12 apóstolos originais. Ele foi um dos 7 homens escolhidos para servir às mesas e para cuidar das viúvas em Jerusalém. Estevão era conhecido por ser cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e de poder e cheio de sabedoria. Além de servir às mesas e cuidar das viúvas, ele fazia grandes prodígios e sinais no meio do povo. Isso incomodou alguns judeus e líderes religiosos da época, de modo que Estevão acabou preso e levado ao sinédrio, acusado por falsas testemunhas. E é nesse cenário de julgamento e pressão que começa o capítulo 7. O sumo sacerdote, que provavelmente ainda era Caifás, pergunta a Estevão se as acusações contra ele eram verdadeiras. E quais eram essas acusações? Como nós vimos no capítulo passado, Estevão foi acusado de falar palavras blasfemas contra Moisés, contra Deus e contra o templo. Além disso, foi acusado de dizer que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes deixados por Moisés. Estevão não começa sua fala se defendendo pessoalmente. Ele não diz, eu sou inocente. Não. Em vez disso, ele dá uma aula panorâmica de Antigo Testamento. Mas a intenção de Estevão não é instruir o sinédrio sobre a história judaica, porque eles a conhecem muito bem. Ele está apenas enfatizando alguns pontos importantes na história que o sinédrio ainda não tinha considerado. Note também que Estevão não está muito interessado em se defender. O que ele quer mesmo é proclamar a verdade sobre Jesus de um modo que as pessoas consigam entender. Ele começa com a história de Abraão na Mesopotâmia, passa por José no Egito e chega a Moisés no deserto. E por que ele faz isso? Estevão quer provar 2 pontos centrais para aqueles líderes. Primeiro, que Deus não está preso a um templo. Ele mostra que Deus falou com Abraão em terras estrangeiras, falou com José no Egito e falou com Moisés em um monte, no deserto. O templo de Jerusalém é importante, mas Deus é muito maior que qualquer construção humana. Segundo, o histórico de resistência. Estevão demonstra que ao longo da sua história, o povo de Israel resistiu aos líderes enviados por Deus. Eles rejeitaram José por meio da inveja dos seus irmãos, murmuraram contra Moisés no deserto e perseguiram os profetas. Deus manifestou sua presença ao povo inicialmente através do tabernáculo móvel e séculos mais tarde no templo fixo construído por Salomão. Contudo, o ponto central do argumento de Estevão é a citação profética de que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, pois o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Com isso, ele evidencia que a verdadeira adoração é mais do que a veneração de um local sagrado, dependendo totalmente da obediência ao Espírito Santo. Assim, Estevão expõe um padrão histórico de resistência aos mensageiros de Deus, confrontando seus ouvintes com sua própria infidelidade. Em um nível mais sutil, muitos cristãos fazem a mesma coisa. O único lugar que eles pensam que pode encontrar a Deus é na igreja, criando uma vida espiritual fragmentada, onde a fé se torna apenas um compromisso de agenda e não uma realidade constante.
Essa mentalidade gera o cristianismo de domingo, no qual o indivíduo cultua dentro da igreja, mas vive de forma secular e sem princípios bíblicos no restante da semana, não tendo compromisso de ser luz no trabalho, na família e na sociedade. No fim, quem pensa que Deus vive apenas na igreja acaba perdendo a oportunidade de caminhar com Ele em todos os momentos da vida. No final do seu discurso, Estevão deixa de ser o acusado e se torna o mensageiro. Ele olha para aqueles juízes e diz algo muito forte. Vocês são teimosos, têm o coração e os ouvidos fechados. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como os seus antepassados fizeram. Imaginem o sussurro de ódio entre o sinédrio à medida que a lição de história de Estevão começa a fazer sentido. Estevão sabia que eles estavam rejeitando novamente aquele que Deus enviou, exatamente como antes. Mas ele continua, dizendo que, ao rejeitarem e matarem Jesus, o Messias, eles estavam apenas repetindo o erro dos seus pais. O erro de querer controlar a Deus e ignorar a verdade quando ela dói. A essa altura, os líderes não conseguem mais suportar a verdade e começam a ranger os dentes de raiva. Mas nesse momento de caos, algo extraordinário acontece. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu, vê a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E quando ele declara o que está vendo, é a gota d'água para os seus adversários, que consideram aquilo uma blasfêmia. Eles começam a gritar bem alto, tapam os ouvidos, tiram Estevão para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. Lucas menciona um moço chamado Saulo, que guardava as capas daqueles que apedrejavam Estevão. Os detalhes sobre esse moço nós estudaremos no capítulo 9. Durante o apedrejamento, vemos a incrível semelhança entre Estevão e Jesus. Enquanto as pedras o atingem, ele ora: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E de joelhos ele diz: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Estevão foi o primeiro mártir a selar seu testemunho com sangue, e seu sangue foi uma semente. Enquanto o mundo via o fim, Deus via o começo. O que parecia uma derrota, na verdade, foi o tiro de largada para que o evangelho alcançasse os confins da terra. Atos 7 nos ensina algumas lições importantes. Primeiro, que conhecer a Bíblia é importante, mas viver o que ela diz é fundamental. Aqueles líderes conheciam a história, mas não reconheceram o autor da história. Segundo, que a presença de Deus está em todo lugar, não apenas dentro das quatro paredes do templo. E terceiro, que a nossa fé deve ser corajosa o suficiente para perdoar até mesmo quem nos fere. E a nossa frase de hoje é: quando o mundo se fecha para a verdade, Deus levanta vozes como a de Estevão, firmes, cheias do Espírito e dispostas a pagar o preço. No próximo capítulo, vamos ver que, quando a perseguição vira missão, o evangelho rompe todas as fronteiras. O que parecia o fim da igreja em Jerusalém torna-se o início de sua expansão pelo mundo. Acompanhe como o Espírito Santo usa a dispersão para levar a mensagem de Jesus para fora dos muros de Jerusalém amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!